posso ser suspeito de tudo, menos de petismo. Também não sou antipetista, mas... né? Então, mas veja, portanto, que este caso Lula é um caso para estudo, porque, de fato, mostrou como o sistema funciona mal. E eu não estou falando de Intercept, ainda não estou. Eu vou encerrar, presidente, lembrando 2 aspectos apenas. As críticas que a OCDE teria feito ao Brasil por conta de fragilização no combate à corrupção. Isso deve ser esclarecido. Uma delas, pela aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. É chocante. Todos os países da OCDE tratam severamente o abuso de autoridade. Eu listo aqui as situações e, exemplo, na França, na Alemanha. Na Alemanha existe o tipo penal da prevaricação judicial, chama Rechtsbeugung. Se o juiz mal aplicar deliberadamente uma lei, comete crime. Na Espanha, o artigo 446 do Código Penal diz: o juiz ou magistrado que intencionalmente ditar sentença ou resolução injusta será castigado com a pena de multa de 12 a 24 meses e inabilitação por emprego ou cargo público. Esse foi o caso do famoso juiz Baltazar Garzón. Portanto, e agora a OCDE vem, inclusive, adiciona, a partir da decisão de Vossa Excelência, no caso do COAF, e diz que também há razões para preocupação. Quando ela mesma diz que há resoluções dizendo que há que ter cautelas nesse compartilhamento de dados. O grupo de trabalho da OCDE orienta nesse sentido. A mim me parece, portanto, que longe estamos de sermos ineficientes no que diz respeito ao combate à corrupção. Mas o combate à corrupção, como o combate a qualquer criminalidade, tem que se fazer dentro de marcos legais, dentro dos marcos do devido processo legal. A outra crítica que também é muito comum, esta vem da Transparência Internacional, que também ecoa barulhos, ecos, ruídos em torno disto. Presidente, é uma coisa que precisa se dizer. A Transparência Internacional, e eu conheço o presidente da Transparência Internacional, é um alemão, ela se tornou uma grife, mas ela também se tornou talvez um selo de franquia, que pode ser bem e mal utilizado. Nos últimos anos, a Transparência Internacional atuou como verdadeira cúmplice da força-tarefa da Lava Jato, nos abusos perpetrados no modelo de justiça criminal brasileiro. Eu estou fazendo essa comunicação porque isso tem que ir para a Transparência Internacional, para a sua sede. Em 9 de dezembro de 2014, a Transparência Internacional assinou memorando de entendimento com o MPF para estabelecer uma agenda de cooperação no combate à corrupção. Desde então, as instituições afirmam terem colaborado na produção de conhecimento anticorrupção, apoio e capacitações técnicas e campanhas de conscientização. Alguns episódios desse longo relacionamento são dignos de destaque. Em 2017, o MPF assinou um memorando de entendimento entre a Transparência Internacional e a JF para formalizar um cronograma de gestão e execução de recursos destinados ao investimento em projetos sociais previsto no Acordo de Leniência no Grupo Econômico. Registre-se que os procuradores responsáveis integraram as forças-tarefas das operações Greenfield, Sepsis, Cuibano e Carne Fraca. A partir desse memorando de entendimento, portanto, a Transparência Internacional assumiu a gestão de um total de 2,3 bilhões a ser destinado a projetos sociais escolhidos por ela própria. O combate à corrupção no Brasil dá lucro.
A falta de clareza e controle desse memorando não nos permite saber se, porventura, a Transparência Internacional se remunerava com o memorando. A TI também tinha, Transparência Internacional, também tinha papel de protagonista no acordo celebrado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, a famosa Fundação Dallagnol, enterrada a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nesse acordo, o MPF indicou a Transparência Internacional para a composição do chamado Comitê de Curadoria Social, que ajudaria na constituição da fundação do Ministério Público, que iria gerir os recursos. Portanto, presidente, essas questões precisam ser analisadas com muito cuidado. Ministro Gilmar, me permite só para... Desculpe fazer uma pergunta, interrompendo o seu voto ao ministro Alexandre. Quantos milhões dessa fundação iria para um dado advogado em honorários de advocacia? Presidente, na verdade, o acordo realizado, que foi anulado, por Vossa Excelência, previa metade do valor. O valor total acabou ficando em 1 bilhão 600 milhões. Metade disso iria para a fundação, para essa fundação. Na verdade, 2 bilhões e 600 milhões, né? Metade, 1 bilhão e 300 iria para a fundação, e 1 bilhão e 300 milhões iria para os sócios minoritários, que são representados por um advogado. O advogado é o advogado Carvalhosa, aquele falso professor da Universidade de São Paulo, que foi reprovado em concurso. Receberia 1,4 bilhões. Veja que negociata toda. É preciso dizer para o CDE que eles nos ensinem a fazer combate à corrupção sem corromper os agentes de corrupção. E isso em conta gráfica, sem CNPJ, sem CPF. Mas eu estou dizendo aqui, as revelações do portal Intercept mostram que Bruno Brandão, representante da transparência pública no Brasil, era um verdadeiro parceiro das causas do Ministério Público junto a Deltan Dallagnol. Quando, em agosto de 2017, os integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato se mobilizaram para expor, isto é, cometer ilícito, informações sigilosas sobre corrupção na Venezuela, após receber uma sugestão do então juiz federal Sérgio Moro, Deltan Dallagnol pediu a Bruno Brandão, da TI, para financiar a estadia no Brasil de uma dupla de procuradores venezuelanos. Era uma verdadeira parceria. Para depois fazer os vazamentos de informações na Venezuela, cometer ilícito, portanto. Nos termos do diálogo de 28 de agosto de 2017, Deltan perguntava: a Transparência Internacional bancaria a hospedagem e alimentação de promotores da Venezuela para passar uma semana conosco de modo confidencial, trabalhando nas investigações da Venezuela? O procurador deixava claro que essa solicitação era feita por debaixo dos panos. Nenhuma cooperação, doutor Bonifácio. Formal, que se poderia fazer. Não comente com ninguém. Se for necessário, de autorização superior, adiamos para ver no momento necessário e da forma certa. As ações da Transparência Internacional no Brasil também pareciam depender de uma chancela dos membros da Força Tarefa da Lava Jato. Ainda em agosto de 2017, Bruno Brandão avisa a Deltan: estou num debate sobre Venezuela na Fundação FHC e queria comentar que a TI, a Transparência Internacional, está defendendo, junto à FTLJ, que se abram processos extraterritoriais contra as autoridades venezuelanas. Alguma objeção? Sem objeções. É até bom para testar terreno. Portanto, acredito que as avaliações feitas pela Transparência Internacional no Brasil acabam sendo contaminadas pela parcialidade com que os representantes da organização têm investigado os episódios recentes de corrupção. Presidente, encerro dizendo que acompanho o relator, a quem cumprimento mais uma vez, para julgar procedente o pedido desta DC, de modo a declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código do Processo Penal, determinando que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo que em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. É como voto.